todos! Aqui é a professora Jéssica. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu trago um simulado com 10 questões de conhecimentos específicos da banca IGDRH para o concurso de professor de educação infantil para a Prefeitura de Itaquaquecetuba. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. São 10 questões recentes da banca IGDRH do último concurso de Botucatu do ano de 2024. O material que será apresentado nesse simulado vai ficar o link para download gratuito aqui na descrição desse vídeo. As questões são de legislação e também conhecimentos específicos. Alguns pontos importantes na parte, por exemplo, dos conhecimentos específicos. Esse concurso de Botucatu tinha os temas, mas não tinha uma bibliografia sugerida como Itaquá. Porém, os temas são o mesmo. Pode ocorrer na prova de vocês em Itaquá a questão, por exemplo, de acordo com o livro de Paulo Freire, dá o autor e dá o nome do livro, ou não, mas o tema tem a ver com algum livro, artigo ou legislação. Os temas estão englobados na bibliografia que foi sugerido aqui no edital de Itaquá, ok? E também eu vou mostrar aqui algumas questões de legislação. Essa banca gosta de cobrar a BNCC, também o currículo paulista. Então, vamos lá para o nosso simulado? Questão de número 1. As concepções de criança e de infância foram transformadas ao longo da história e refletem as mudanças sociais, culturais e econômicas de cada época. Considerando os fundamentos históricos e sociológicos dessas concepções na atualidade, analise as afirmações a seguir. Então, vamos para as 4 afirmações. Vamos ver quais são as corretas. A primeira, a infância é uma fase importante de construção de identidade e de experiências significativas na qual as crianças desenvolvem sua autonomia e interagem com o meio social, familiar e cultural. 2. A criança deve ser compreendida como sujeito de direitos e agente ativo de seu próprio desenvolvimento, considerando as diferenças culturais e as múltiplas infâncias presentes na sociedade. As 2 primeiras afirmações vai trabalhar bastante na questão da interação, das infâncias no plural, porque as crianças não são as mesmas dependendo do contexto social, cultural, enfim. Terceira afirmação, a infância é uma fase de vulnerabilidade e incapacidade, de forma que a criança deve ser protegida do mundo adulto e dos efeitos indesejados que o ambiente externo pode exercer em seu desenvolvimento. A criança é bobinha? Ela é incapaz? Circule essas palavras: vulnerabilidade e incapacidade. 4. A infância é uma fase de transição onde a criança deve ser preparada para o futuro, com foco em atividades que visem essencialmente ao desenvolvimento escolar e a aquisição de habilidades funcionais para a vida adulta. Então, a criança, ela é um via C, ela não existe ainda? Ela é apenas um futuro? A criança não está no presente? É claro que a 3 e a 4 estão incorretas, portanto, a resposta correta da questão de número 1 é a afirmação 1 e 2, que no caso é a alternativa A. E por que as outras 3 estão falsas? 3. Embora a proteção da infância seja essencial, definir a criança exclusivamente como vulnerável e incapaz é uma visão ultrapassada. Essa perspectiva não reconhece a autonomia e a capacidade das crianças de participar ativamente da sociedade e de construir seus próprios significados. Na bibliografia de vocês terão obras sobre a educação infantil e todos eles vão tratar da mesma ideia, que a criança não é um via C, que a criança está no presente, que a criança tem voz, que ela tem vez, tá? Que ela precisa ser ouvida, inclusive a 100 linguagens, né? Que é muito citado por Loris Maraguchi na abordagem Reggio Emília.
Portanto, qualquer alternativa que limita a criança, que fale que ela é incapaz, com certeza estará errada. E a quarta também está falsa, porque diz: considera a infância apenas como uma fase de preparação para o futuro, com foco em desenvolvimento escolar e habilidades funcionais. Desconsidera a importância do presente vivido pela criança e a riqueza das experiências significativas que ela vivencia no momento atual. Essa visão é mais alinhada às concepções históricas ultrapassadas e não reflete os fundamentos contemporâneos. Portanto, todas as obras da bibliografia de vocês são ideias de autores contemporâneos, no qual vai dizer que as infâncias são múltiplas, que as crianças têm múltiplas linguagens, que a gente precisa valorizar suas experiências, a sua vida cotidiana. Então, na sua prova, você tem que buscar alternativas que vão de encontro a todas essas palavras-chave que eu acabei de dizer. Múltiplas infâncias, múltiplas linguagens, vivências, cotidiano, construção de identidade, interação, brincadeiras, certo? Então, a resposta correta da questão de número 1 é a letra A de amor. Questão de número 2. Na educação infantil, o planejamento e a avaliação desempenham papéis fundamentais na promoção do desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, eu deixei até em vermelho aqui, não é correto afirmar que. Portanto, essa banca vai trabalhar com a questão: quais são as afirmativas corretas? Eu quero a alternativa correta, ou eu quero a alternativa que não está de acordo, exceto. Por isso que é importante você fazer essas marcações na prova, principalmente porque vocês não terão tanto tempo assim de prova, só 3 horas para 50 questões e uma redação. Então, aqui está pedindo o que não é correto afirmar em relação ao planejamento e avaliação na educação infantil. Seria a alternativa A: o planejamento deve ser flexível e ajustável, permitindo ao professor rever atividades conforme o interesse e o ritmo de cada criança. Correto. Como eu falei na questão 1, cada infância é única, cada criança tem suas necessidades, portanto, o planejamento precisa ser flexível. B: a avaliação deve ser um processo contínuo e formativo, com foco no acompanhamento do desenvolvimento sem a necessidade de notas ou classificações. Correto. Até porque na LDB diz que a educação infantil não é para fins de classificação para os anos iniciais do ensino fundamental. Por exemplo, se uma criança não cursou nenhum ano da educação infantil, a sua matrícula no primeiro ano do ensino fundamental não há impedimento, tá? C: as práticas de planejamento e avaliação devem incluir a participação das famílias, permitindo que contribuam com informações sobre o desenvolvimento e interesses da criança fora da escola. Correto. Tanto que a maioria das obras aqui da sua bibliografia vai girar em torno da abordagem Reggio Emília, que diz que temos 3 protagonistas na educação infantil, 3 educadores. No caso, primeiro, são os professores, as crianças e as famílias. Então, esses 3 vão trabalhar em conjunto, tá? D: o planejamento deve ser elaborado de modo a priorizar atividades focadas no ensino de conteúdos que visem especificamente a preparar a criança para o ensino fundamental, como a leitura e a escrita. Essa não está de acordo com o planejamento e avaliação na educação infantil. Então, já encontramos a resposta. Como eu já havia comentado, a educação infantil não é uma preparação para o ensino fundamental e não temos a obrigação de alfabetizar a criança na educação infantil. A gente pode apresentar o mundo letrado, até porque a criança está em um mundo letrado, mas não com a obrigação de alfabetizar. Isso fica lá para o ensino fundamental. Portanto, a resposta correta é a letra D. Na educação infantil, o foco não deve estar na preparação para o ensino fundamental, por meio de atividades voltadas exclusivamente para conteúdos como leitura e escrita. O objetivo principal é o desenvolvimento da criança, considerando aspectos físico, social, emocional e cognitivo, por meio de experiências lúdicas e significativas. Portanto, a construção do sujeito de maneira integral. Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra D de dado. Outro ponto importante: na bibliografia de vocês teremos obras, também legislações
que vão tratar da questão da relação étnico-racial na escola, do ensino da educação antirracista. Portanto, na prova de vocês terão algumas questões nesse sentido. Vamos lá. Questão de número 3. A base da educação voltada para as relações étnico-raciais está sustentada em princípios como o reconhecimento da pluralidade cultural, o combate ao racismo e a valorização da contribuição histórica de diferentes grupos étnicos na formação da sociedade. Nesse sentido, cabe à escola, desde a educação infantil, desenvolver práticas que promovam a inclusão e a igualdade. A esse respeito, analise as práticas apresentadas a seguir. 1. A leitura de histórias e contos tradicionais utilizando livros infantis que representem protagonistas de diferentes etnias e que contêm histórias baseadas em diversas culturas. 2. Brincadeiras e jogos com atividades que incluam elementos culturais variados e permitam que as crianças explorem aspectos como música, dança, expressão artística de diferentes povos. 3. Debates e rodas de conversa que estimulem o diálogo em sala de aula sobre temas ligados à igualdade, ao respeito e à luta contra o preconceito. 4. A roda de histórias e compartilhamento cultural, onde cada criança, com a ajuda de suas famílias, traga algo autêntico sobre sua herança cultural, uma história, um prato típico, uma música, etc. E compartilhe com a turma, promovendo o respeito e a compreensão mútua. Estão corretas as afirmações, portanto, está pedindo as afirmações corretas. Seria a alternativa A, 1 e 2 apenas, B, 3 e 4 apenas, C, 2, 3 e 4 apenas, ou D, 1, 2, 3, 4, todas corretas. A resposta correta da questão de número 3 é a letra D de dado. 1, 2, 3, 4, todas estão corretas. Por quê? A primeira afirmação. A leitura de histórias e contos que representam protagonistas de diferentes etnias e culturas promove reconhecimento da pluralidade cultural e ajuda a combater estereotipos, além de valorizar a contribuição histórica e cultural de diferentes povos. Então, muitas vezes a gente acaba trabalhando, por exemplo, contos de fadas. Os contos de fadas só tem aquela princesa branca, dos olhos azuis, aqueles estereotipos europeus. Mas estamos no Brasil, temos diversas etnias e elas devem ser mostradas para as crianças. A 2 é verdadeira. Brincadeiras e jogos que explorem elementos culturais variados como música, dança, expressão artística, ajudam as crianças a compreender e respeitar a diversidade cultural desde cedo, de forma lúdica e significativa. A 3 também está correta. Debates e rodas de conversa sobre igualdade, respeito e luta contra o preconceito estimulam o desenvolvimento de consciência crítica e empatia, promovendo o diálogo sobre questões étnico-raciais em um ambiente acolhedor. E podemos já ter esse diálogo, essa roda de conversa, desde a educação infantil, sim, tá? As crianças têm entendimento sobre isso. E as crianças não nascem racistas, mas pelo contexto social elas se tornam. Mas é papel da escola, debatemos para ter uma educação e uma sociedade antirracista. E a 4 é verdadeira. A roda de histórias e compartilhamento cultural envolvendo as famílias fortalece os laços entre escola e comunidade, ao mesmo tempo que promove o respeito mútuo e a valorização das atividades culturais de cada aluno. Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra D de dado. Questão de número 4. A professora Renata está organizando uma atividade de contação de histórias na educação infantil. Ela observa que as crianças adoram ouvir e comentar sobre as narrativas, mas também gostam de participar ativamente expressando suas ideias, gestos e emoções. Considerando ações que contribuem para enriquecer essa experiência, analise as seguintes propostas sugeridas à professora Renata. Então, quais dessas afirmativas podemos sugerir para a professora Renata para enriquecer a sua proposta de atividade de contação de histórias? 1.
realizar uma atividade que privilegie a contação de histórias apenas pela professora, pois essa estratégia é essencial para que as crianças aprendam a contar histórias de modo correto. Mas vamos lá, se na própria historinha aqui da questão diz que as crianças gostam de participarem das narrativas, não só de ouvir, mas também de falar, por que só a professora será protagonista? Então, a 1 não é. 2. Contar uma história com a utilização de personagens, de fantoches e dramatizando algumas partes e dar oportunidade às crianças de recontar a história, cada uma trazendo sua própria interpretação ou criando finais alternativos. Essa sim casa com o estudo de caso aqui da pergunta. 3. Criar um ambiente acolhedor e interativo, encorajando as crianças a participar ativamente durante a contação da história, fazendo perguntas e permitindo que cada uma expresse suas ideias antes de iniciar o reconto. Também está de acordo com o estudo de caso. 4. Envolver as crianças na construção dos personagens da história utilizando recursos simples como um lenço vermelho para ser a Chapeuzinho Vermelho ou qualquer outro personagem, de modo a criar um clima de envolvimento e convidar as crianças a ingressarem no mundo imaginário. Também está de acordo com o estudo de caso, porque a criança também está participando da atividade. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra C de casa. 2, 3 e 4 apenas estão corretas. A 1 é falsa porque limita a contação de histórias apenas à professora. Não promove a participação ativa das crianças, que é fundamental para o desenvolvimento da criatividade, da expressão oral, do pensamento crítico. A aprendizagem na educação infantil valoriza a interação e o protagonismo infantil, e não apenas a reprodução correta de narrativas. Então, tudo que não vai de acordo com o protagonismo infantil, com a criança sendo ativa, você pode descartar. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra C de casa. Questão de número 5. Cabe aos professores da educação infantil utilizarem diversos registros realizados por adultos e crianças, tais como relatórios, fotografias, filmagens, produções infantis, diários, portfólios, murais, dentre outros. Tais registros servem como instrumento de reflexão sobre as práticas planejadas na busca de melhores caminhos para acompanhar a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Esse conjunto de registros é denominado como? Seria a alternativa A, arquivo escolar? B, relatório de avaliação contínua? C, documentação pedagógica? Ou D, planejamento didático? A resposta correta da questão de número 5 é a letra C de casa, documentação pedagógica. Por quê? É a alternativa mais abrangente, porque na documentação pedagógica vai envolver tudo isso aqui, ó, relatórios, fotografias, filmagens, produções infantis, diários, portfólios, murais. E esses registros vão fomentar a documentação pedagógica. A documentação pedagógica é um conjunto de registros que os professores utilizam para acompanhar, refletir e avaliar o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças na educação infantil. Esses registros incluem fotografias, filmagens, produções infantis, diários, portfólios e outros instrumentos. As outras alternativas estão incorretas porque a arquivo escolar refere-se a registros administrativos institucionais da escola, como histórico, documentos formais e não ao acompanhamento pedagógico das crianças, certo? Então não tem nada a ver com o pedagógico, com o professor, fica a cargo da secretaria da escola. B, relatório de avaliação contínua. Embora possa fazer parte da documentação pedagógica, é um componente isolado e não abrange todo o conjunto de registros mencionados. E a letra D está errada, que é o planejamento didático. Refere-se à organização das atividades e estratégias que serão realizadas, mas não são os registros ou reflexões sobre a prática e o desenvolvimento das crianças. E para o planejamento, a gente precisa de todos os registros que vão fazer parte da documentação pedagógica.
Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra C de casa. Questão de número 6. Com base no artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, assinar a alternativa que não corresponde a uma das garantias do dever do Estado com a educação escolar pública. Seria a alternativa A, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde? Essa está correto. A educação básica pública precisa ter essas parcerias e garantir alimentação, transporte escolar e entre outras coisas, para ter a manutenção daquele estudante na escola. B. Oferta de ensino noturno regular exclusiva aos educandos que comprovem impedimentos de frequentar o período diurno. Marca essa palavra exclusiva. Está limitando muito a alternativa. C. A alfabetização plena e a capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Correto. No Plano Nacional de Educação, o principal objetivo, inclusive, é a alfabetização, incluindo na idade correta. D. Educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Correto. Inclusive, essa garantia ela é bem recente aqui no artigo 4º da LDB. Portanto, a resposta é que não corresponde ao artigo 4º da LDB, é a letra B de bola. Oferta de ensino noturno regular exclusivamente aos educandos que comprovem impedimentos de frequentar o período diurno. Eu pedi para vocês marcarem essa palavra, exclusiva, né? Porque está limitando muito. A LDB garante a oferta de ensino noturno regular, artigo 4º, inciso 6º, mas não restringe essa oferta apenas a educandos que comprovem impedimentos de frequentar o período diurno. O ensino noturno é assegurado como um direito para todos os que deles necessitem, principalmente para atender trabalhadores ou outros grupos que não podem estudar no período diurno, sem exigência de comprovação específica. Portanto, um jovem, um adulto, um idoso que vai se matricular na educação de jovens e adultos não precisa levar um comprovante que trabalha. Às vezes, a pessoa não pode estudar de dia porque tem filhos pequenos, não tem quem olhe e outros impedimentos. Não é apenas exclusivamente para o aluno trabalhador ou ensino noturno, tá? Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. Questão de número 7. O artigo 4º da Lei 8.069/1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, dispõe que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Nesse sentido, a garantia de prioridade compreende algumas determinações, exceto, então está pedindo a alternativa que não está de acordo com o artigo 4º do ECA. Seria a alternativa A, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. B, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. C, primazia de receber proteção e socorro apenas em situações de emergência ou risco de vida imediato. Marca essa palavra, apenas, está limitando muito. D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. A resposta correta da questão de número 7 é a letra
C de casa, primazia de receber proteção e socorro apenas em situações de emergência ou risco de vida imediato. Por que ela é falsa? Porque a proteção e o socorro não se restringem apenas a situações de emergência ou risco imediato. A prioridade abrange uma proteção ampla e contínua, garantindo os direitos fundamentais a todo momento da criança e do adolescente, independentemente de situações de urgência. Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra C de casa. Questão de número 8. Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica proposta pela Base Nacional Comum Curricular BNCC, 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram na educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Quais são os 6 direitos lá da BNCC na educação infantil? Seria a alternativa A, conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. B, observar, memorizar, repetir, guardar, imitar, refletir. Essas palavras como memorizar, repetir, imitar, vai promover uma criança protagonista? Não. C, escutar, concordar, seguir, questionar, aprender, obedecer. A criança tem voz ativa, mas temos palavras que não estão de acordo com uma criança ativa, com uma criança que tem participação, né? Como concordar e obedecer. Está limitando. D, cooperar, adaptar-se, limitar-se, atender, silenciar, responder. Então, a criança só tem que falar amém para tudo. Não é assim. Portanto, a resposta correta da questão de número 8 é a letra. Os 6 direitos da BNCC são, primeiro, conviver, aprender a interagir com as outras crianças e adultos, respeitando diferenças e estabelecendo relações de troca e afeto. 2. Brincar, explorar o mundo e desenvolver habilidades cognitivas, motoras, sociais e emocionais por meio de brincadeiras, uma atividade essencial para a aprendizagem na infância. 3. Participar, ser ativamente envolvido nas decisões e atividades, exercitando sua cidadania desde cedo. 4. Explorar, investigar e descobrir o mundo ao seu redor, desenvolvendo curiosidade e capacidade de resolução de problemas. 5. Expressar, comunicar-se por diferentes linguagens verbal, corporal, artística, desenvolvendo autonomia e criatividade. E a 6ª, conhecer-se, construir sua identidade, autoestima e percepção de si mesmo em relação aos outros e ao mundo. As outras alternativas estão incorretas porque B e C focam em comportamentos passivos e limitados, como memorizar, imitar e obedecer, que não refletem o protagonismo e a construção ativa de conhecimento das crianças. E a D está errada porque enfatiza adaptação e silêncio, que contrariam os princípios de participação, expressão e interação ativa da BNCC. Portanto, a resposta correta da questão de número 8 é a letra A de amor. Questão de número 9. O currículo paulista defende que pensar a infância como um todo implica em considerar as singularidades do ponto de vista das experiências humanas de desenvolvimento e as importantes passagens vividas pela criança no período entre seu nascimento até 5 anos e 11 meses. Ponto final, lacuna. Se diferenciam das lacuna pela sua incompletude motora, o que exige do adulto e da instituição uma organização acolhedora e, ao mesmo tempo, desafiadora em relação a essa condição. As lacunas, por sua vez, diferenciam-se das crianças menores pelo salto na capacidade de representação do mundo e projeção das próprias ações. A alternativa que preenche corretamente as lacunas e na mesma ordem é alternativa A, bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas. B, bebês, crianças menores, crianças bem pequenas. C,
crianças pequenas, bebês. D, crianças pequenas, bebês, crianças bem pequenas. Lá na BNCC, na faixa dos 0 aos 5 anos e 11 meses, que atende à educação infantil, vamos dividir em bebês, que vai de 0 a 1 ano e 6 meses. Depois, crianças bem pequenas, que vão de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas, que vão de 4 a 5 anos e 11 meses. Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra A de amor. Bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas. O currículo paulista considera as diferentes etapas do desenvolvimento infantil, que é o mesmo lá da BNCC, que divide bebê, criança bem pequena e criança pequena, abordando as especificidades de cada faixa etária. Bebês refere-se ao período inicial marcado pela incompletude motora e dependência dos adultos, exigindo um ambiente acolhedor e seguro que promova o desenvolvimento motor, emocional e social. Já as crianças bem pequenas, essa fase é caracterizada pelo início de maior autonomia motora e interação com o ambiente, ainda exigindo estímulos desafiadores para o avanço no desenvolvimento. Já as crianças pequenas, que são de 4 e 5 anos, até 5 anos e 11 meses, refere-se às crianças mais velhas dentro da educação infantil, que apresentam avanços significativos na capacidade de representação do mundo e projeção de suas ações, destacando-se pelo desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra A de amor. Antes de resolvermos a última questão do nosso simulado, só relembrando que eu tenho apostilas em PDFs tanto para o cargo de professor de educação infantil, professor de ensino fundamental 1 e também professor de educação especial. Cada um custa R$ 25. Vão ficar os links aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixo lá da Hotmart para você adquirir. E também tem o curso do Já Passei Educação 3 em 1, que vai servir para os 3 cargos. Com o meu link, você ainda tem 15% de desconto, que eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos lá para a questão de número 10. De acordo com o currículo paulista, a instituição de educação infantil responsável pela primeira etapa da educação básica visa atender às especificidades da criança pequena, sem, contudo, ser preparação para o ensino fundamental. Nesse sentido, contrapondo-se à ideia de etapa preparatória, analise as proposições a seguir relacionadas à educação infantil. Então, vamos lá. 1. Priorizar as interações e as brincadeiras como eixos estruturantes para a organização de tempos e espaços, de modo a garantir experiências ricas para a aprendizagem, o que não combina com a proposição de atividades estanques, fragmentadas, conteudistas, né? 2. Compreender que a atenção ao que a criança fala não se encerra na linguagem verbal, mas esta deve-se considerar as sutilezas das formas de comunicação dos bebês e das crianças, as múltiplas linguagens. 3. Reconhecer que as crianças precisam ser consideradas também quanto à disposição e às quantidades de mobiliário da sala, levando em conta suas especificidades e a necessidade de movimentar-se, explorar diferentes espaços, criar cenários, brincar junto com outras crianças. Então, tem que pensar na metragem da sala e no mobiliário, porque senão, se colocar coisas demais, encher de crianças, as crianças não têm nem espaço para se mexer, né? 4. Iniciar atividades sistematizadas, marca essa palavra, sistematizadas, voltadas à alfabetização formal, com ênfase na aquisição de habilidades de leitura e escrita, preparando as crianças para o ingresso no ensino fundamental. Se a própria pergunta da questão 10 diz que a educação infantil não é preparação para o ensino fundamental, é claro que a quarta preposição está errada. Então, logo achamos a resposta. A resposta da questão de número 10 é a letra B de bola. 1, 2, 3 apenas. Portanto, as outras preposições 1, 2, 3 vão falar da criança protagonista, da criança nas suas múltiplas linguagens, certo?
Agora, a quarta vai dizer que é uma preparação para o ensino fundamental. E a própria pergunta diz que não é uma preparação. Então, já dá para eliminar de cara. A quarta é a afirmação. Portanto, a resposta correta da questão de número 10 é a letra B de bola. 1, 2 e 3 apenas. Portanto, fechamos aqui o nosso simulado. Percebemos que essa banca gosta de trabalhar com afirmativas para analisar de 1 a 4. Pergunta o que é o correto, o que é o exceto. Então, tem que prestar atenção na hora de responder para ver o que está sendo pedido. Tem também estudos de caso com historinha. Algumas questões você pode eliminar alternativas já na própria pergunta, como nessa questão 10. Portanto, não são questões difíceis. Se você prestar atenção, é fácil de resolver, principalmente procurando palavras limitantes, excludentes, que não vão de acordo com as concepções de educação infantil que eu comentei com vocês ao longo das questões e com base nos autores da bibliografia do edital de vocês, tá? Mas precisa prestar atenção, pois são muitas questões e pouco tempo de prova. Por isso que é importante você simular o tempo de prova, pegar provas, nem que for de outras bancas, e fazer 50 questões, mais uma redação e simular o tempo de prova, porque não está difícil. Mas eu acho que a maior questão aqui vai ser o controle de tempo para você não cair em pegadinhas, certo? Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou e se você está estudando aí para o concurso de Itaquá. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!